Então, nessa aula, nós vamos ver esse caso aqui, essa observação em que a suposta candidata YP, ela deve ser descartada se for solução da equação homogênea associada. Nesse caso, quando ocorre isso, nós multiplicamos a suposta candidata por x ou por x quadrado, se for necessário, e aí a gente vai ter uma nova candidata, e a gente vai trabalhar com essa nova candidata. Vamos ver um exemplo aqui. Então, aqui nesse exemplo 4, nós temos essa equação diferencial e vamos seguir os passos aqui para resolver a equação diferencial. Então, aqui o primeiro passo é justamente para achar a homogênea associada. Então, nós temos aqui a nossa equação, bem aqui a y duas linhas. Vamos ter y duas linhas menos 5y' mais 4y é igual a zero aqui. E aí o que a gente faz? A gente acha a equação característica, vai ficar r quadrado menos 5r mais 4 igual a zero. E aí a gente vai resolver essa equação do segundo grau. Vamos achar aqui o delta, vai ficar b ao quadrado, vai dar 25, menos 4 vezes a vezes c. Então vai ficar 4 vezes 4, vai dar 16. Vai ficar 25 menos 16, vai dar 9. Então vamos achar as raízes aqui. Então vai ficar a fórmula de baixo, que era agora menos b. Vai ficar menos 5, dá 5. Mais ou menos, raiz de 9 aqui. Raiz de 9 é 3. Aí sobre 2 vezes a 2 vezes 1, que é 2. Então nós vamos ter duas raízes, aí vai ficar R1 e R2 aqui. Então R1 aqui vai ficar 5 menos 3 vai dar 2, 2 dividido por 2 dá 1. E a R2 vai ficar 5 mais 3 dá 8, 8 por 2 vai dar 4. Então aqui nós já temos a nossa solução homogênea, que vai ser dado então raízes diferentes aí, então a gente vai seguir esse padrãozinho aqui, é C1 é elevado a R1x, no caso aqui vai ficar 1x, que é x, mais C2 é elevado ao R2x, ou seja, 4x. Então esse é o final do primeiro passo aí, que era achar a solução da homogênea associada. Agora a gente vai para o segundo passo, e aí a gente tem que prestar atenção aqui na nossa solução da homogênea associada. Observe que aparece aqui e elevado a x, e elevado a 4x. Vamos para o segundo passo agora, que é achar a particular, a solução particular da equação. No caso, aí vamos colocar a nossa equação aqui, é y duas linhas menos 5y' mais 4y, que é igual a 8e elevado a x. E aí a gente observa que o padrão aqui, a forma da nossa Q de x, a forma C, que é esse 8 aqui, é elevado a x. Então a nossa particular, a que deve ser proposta inicialmente, é essa aqui, é a. Então esse coeficiente a gente vai ter que encontrar a elevado a x. No caso aqui, a gente trabalha com aquele k, mas o k aqui ele vale 1. Então aqui vai ser k também. Então não precisa colocar o valor do k, ele já é 1 aqui. Aí aqui, por essa proposta aqui que foi colocada para particular, a gente tem que fazer a comparação com o que a gente encontrou lá na homogênea associada. E a gente observa que ela já está incluída aqui, ela é esse caso particular aqui, No caso o C2 seria 0, e o C1 seria igual a A. Então a minha solução da homogênea associada, se a gente fizer essas substituições, substituir C1 por A e C2 por 0, a gente vai observar que elas vão coincidir, vão ser a mesma solução. Então nesse caso aí a gente segue a observação,
Que a observação diz o seguinte, ó, se a suposta candidata y de P, né, se ela for igual, né, se ela aparece aí na solução da homogênea associada, então ela tem que ser descartada. Então foi o que ocorreu aqui. E aqui essa solução, então ela deve, né, vamos colocar assim, deve ser descartada. Aí por quê? Porque ela já aparece na solução da homogênea associada. Tá? Vamos escrever isso aqui, né? Pois já aparece na solução, né, da homogênea associada. No caso aí que era YH, né, então ela já aparece aqui, ó, na C1 é elevado a x, a gente observa, tá? Aí mais aqui C2 é elevado 4x, né? E aí nós temos que atrás, né, de uma nova candidata, tá? Então a proposta que foi colocada lá na observação é que a nova candidata ela vai ser essa que a gente tem aqui, né, que é a y de P, que é igual a E elevado a x, né? Só que a gente multiplica por x, né? Foi isso que foi colocado aqui na observação, ó. Aí nesse caso multiplicamos a particular por x. Aí se for necessário por x quadrado. Aí a gente vai ter uma nova candidata, tá? Então a minha nova candidata aqui é a candidata que foi apresentada, mas que foi descartada, né? Multiplicada por x aqui. E aí a gente vai precisar, né, das derivadas, né, que é justamente para substituir aqui na equação e depois igualar a 8 elevado a x. Então vamos calcular aqui as derivadas, né? Vou colocar aqui, então vai ficar yp a x é elevado a x e vamos calcular as derivadas dessa função. Então aqui a primeira derivada, aqui é a regra do produto, né? Então vai ficar, aí deriva a primeira, deriva essa a vezes x aqui, então a derivada da primeira vai dar, a derivada de ax vai dar a, e repete a segunda, que é elevado a x. Agora mais, né? Aí repete a primeira, que é a x, e deriva o e elevado a x, que é e elevado a x. Então essa aqui é a derivada primeira, esqueci de colocar aqui. Vamos para a derivada segunda agora. Então a primeira derivada vai ser derivada de a vezes e elevado a x, que é a própria expressão aqui, né? A é elevado a x. E aqui de novo, olha, a regra do produto, né? Então nós vamos ter um produto aqui, então vai ser igual a esse resultado que a gente obteve aqui. Então derivada da primeira aqui, derivada de a x vai dar a, aí repete a segunda, mais repete a primeira, que é a x, e deriva e elevado a x, que é elevado a x. Aqui dá para a gente somar esses dois aqui, né? Então aqui vai ficar a é elevado a x mais a é elevado a x, vai dar 2, né? 2a é elevado a x mais ax é elevado a x. E agora a gente vai substituir, né, na nossa equação aqui. Então voltando aqui, vamos substituir, né, substituir y' e y duas linhas nessa equação aqui. Vamos colocar a nossa equação aqui, y duas linhas menos 5y linha mais 4y igual a 8 elevado a x. Então vamos fazer as substituições agora. Primeiramente vamos substituir y duas linhas aqui,
que aí aparece aqui, né, y duas linhas. Então aqui vai ficar 2a elevado a x mais ax elevado a x. Agora menos as 5 aqui. E agora vamos colocar o y'. Então y' aparece aqui. Vai ficar então entre parênteses a elevado a x mais ax elevado a x. E agora mais 4, né? Y. Aí o y está aqui, é ax. Aliás, faltou 4 aqui, né? Mais 4 ax elevado a x. Isso igual a 8 elevado a x. Vamos agora expandir. Então aqui expandindo nós vamos ter 2a elevado a x mais ax elevado a x. Aí aqui vai ficar menos 5. Aí aqui a gente distribui, né? Fica 5a elevado a x menos 5ax elevado a x. E mais 4 aqui, ax elevado a x igual a 8e elevado a x. Agora vamos observar se dá para a gente, né, eliminar alguma coisa aqui. Então aqui vamos somar esses termos que tem ax elevado a x. Aí vamos destacar eles aqui. Então aqui vai ficar menos 5ax elevado a x. E observe que aqui também dá 5a. Ax elevado a x com 4ax elevado a x. Dá para cortar isso aqui. E aí nós vamos ter menos 5a elevado a x com mais 2a elevado a x, que vai dar então menos 3a elevado a x. E aí isso aí a gente iguala a 8 elevado a x. E aí a gente observa que o 8 aqui ele multiplica o e elevado a x no lado direito, e aqui no lado esquerdo quem multiplica o e elevado a x é o menos 3a. Então nós vamos ter que menos 3a vai ser igual a 8. E daí nós tiramos que o a vai ser 8 dividido para menos 3. Então vai ficar menos 8 terços. E aí a gente já achou, achando o valor do a aqui, dá para a gente achar a nossa particular, né? A nossa nova candidata particular. Aí lembrando que ela tem essa forma aqui, vamos voltar aqui, né? Que é ax elevado a x. Então ela tem essa forma, ax elevado a x, e a gente substitui agora o a por menos 8 terços. Então vai ficar menos 8 terços x elevado a x. Então esse aqui é o final do segundo passo. Vamos agora para o terceiro passo, que é a soma, né, das duas soluções que foram encontradas. Então a minha solução aqui geral da equação vai ser a solução da homogênea mais a solução particular. Aí voltando aqui para a gente ver a solução da homogênea, nós vamos ter aqui no final do primeiro passo essa solução aqui. Então vai ficar, vamos colocar agora que vai ficar y de x, vai ficar c1 elevado a x mais c2 elevado a 4x, a solução da homogênea. E aqui mais, vamos colocar logo menos, né, porque vai ficar mais com menos. Aí aqui menos 8 terços x elevado a x. E assim nós chegamos na solução da equação que foi indicada no exemplo. Então vamos continuar. O que a gente vai ver agora, né, é, por exemplo, o caso em que a nossa q de x vai ser soma, né, de funções,
essas funções aí que o método admite, né? Funções exponenciais com polinômios, ou então polinômios com seno e cosseno. Então aqui a gente vai precisar desse teorema, tá? Que é o princípio da superposição, né? No caso aí para a equação não homogênea. A gente já viu aí o caso, né, do princípio da superposição para equação homogênea, é parecida. Então aqui se yp1 e yp2 forem soluções dessas duas equações diferenciais aqui, então a gente observa que nessa primeira equação diferencial aqui nós temos um Q1 de x, né? E nessa segunda Q2 de x. Então se yp1 e yp2 forem soluções dessas duas equações diferenciais respectivamente, né? Então a soma, né, dessas duas soluções é uma solução dessa equação diferencial aqui, em que o Q de x aqui vai ser a soma, né, de Q1 de x mais Q2 de x. E aqui aparece, né, nesse exemplo, nós temos aqui uma equação diferencial. Ó. Essa equação diferencial, nós temos aqui Q1 de x e aqui Q2 de x. Né? Observe que são funções aqui que a gente pode usar no método. Aqui é uma polinomial e aqui é seno. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai achar a solução para a primeira, um yp1 para essa primeira aqui, que vai ser a Q1 de x, né? E depois a gente acha uma yp2 aqui para essa segunda, que é essa Q2 de x, que no caso aqui vai ser seno. A soma dessas duas soluções vai ser a solução, né, dessa equação aqui diferencial. Então vamos partir para os passos aí, e quando chegar no momento de encontrar a solução particular, a gente usa aqui o teorema. Então vamos aqui para o primeiro passo. Então o primeiro passo é achar a solução da homogênea dessa equação. Então a homogênea associada vai ser y' mais y2', né, mais y' menos 2y, aí aqui igual a zero. Essa equação aqui, essa solução a gente já encontrou. A gente encontrou lá no exemplo 1. Tá? Então eu até anotei aqui, né, a solução aqui da homogênea associada lá no exemplo 1. Então vamos só voltar aqui para a gente ver. Ela está aqui, ó. Nós temos aqui o nosso exemplo 1 e a solução aparece aqui, ó, da homogênea. Tá? Era uma equação igual a que a gente está tratando, né? A equação homogênea. Então nós temos aqui a solução, vamos colocar lá aqui no passo 1. Então a nossa solução aqui vai ser yh de x vai ser igual a C1 elevado a x mais C2 elevado a menos 2x. Tá? Isso aqui foi feito no exemplo 1, né? No caso aí, na aula anterior, na aula passada. Vamos agora para o segundo passo. Aí o segundo passo é encontrar a solução particular, né? Achar o yp aqui, né, dessa equação aqui. Então é achar o yp dessa equação. E aí a gente vai usar, né, o teorema que a gente mencionou ainda agora. Nesse caso aqui, nós vamos considerar essa primeira função aqui, x², né, que é uma polinomial, a Q1 de x. E a nossa segunda aqui, função, que é a seno de x, a Q2 de x. E pelo teorema, né, eu tenho que resolver elas separadas. Aí, então aqui nós vamos ter a primeira resolução aqui, né? Nós vamos resolver primeiramente essa y, duas linhas, mais y' menos 2y, aí igual esse
Q1 de x, que no caso aqui é x². Aí resolvendo isso aqui, né, que já foi feito lá no exemplo 1 também, né, nós vamos ter a solução aqui yp1, tá? E a gente tem que voltar novamente lá para o exemplo 1 para ver essa solução particular, né, porque isso aqui foi feito no exemplo 1. Então vamos colocar aqui, né, ver exemplo 1. Tá? Então voltando aqui nas anotações do exemplo 1, então vai ser essa solução aqui, ó. Tá? Isso foi visto lá no exemplo 1. Então é menos meio de x², menos meio de x, menos 3/4. Então aqui vai ficar menos meio x², menos meio x, menos 3/4. Tá? Isso foi visto lá no exemplo 1. E agora a gente vai para a próxima aqui. Tá? Então, no caso aqui, resolvendo a próxima, que é y duas linhas mais y' menos 2y igual a seno de x agora. E nesse caso, nós vamos encontrar uma outra solução, que é y p2 de x, e a gente já resolveu isso aqui também, ó. A gente já achou a particular dessa equação, foi lá no exemplo 3, né? Então, vou voltar novamente aqui para... Agora a gente vai olhar para o exemplo 3. Esse exemplo aqui, né, a gente já resolveu, ó, em aula anterior. E a nossa solução particular foi essa expressão aqui. Tá? Então, nós vamos colocar, né, essa resolução lá no nosso exemplo que a gente está fazendo. Vamos copiar aqui, né? Vamos colocar para lá. Vamos colocar aqui, certo? E lembrando que isso aqui foi resolvido já no exemplo 3, tá? Então vamos colocar aqui ver exemplo 3. E agora nós já temos yp1 de x, que é quando nós temos a Q1 de x aqui, e nós também temos a yp2 de x quando nós temos a Q2 de x aqui. Então, pelo princípio da superposição, vamos escrever aqui só para ficar anotado, né? Então vai ficar pelo princípio aqui da superposição, a solução particular dessa equação y duas linhas mais y' menos 2y igual x², né, que no caso era a nossa Q1 de x, mais seno de x, que era a Q2 de x, ela vai ser dada, então, no caso a particular vai ser dada pela soma, né, das particulares aqui da Q1 e da Q2. Né? Então vai ser yp1 mais yp2, pelo princípio da superposição. Então a nossa particular dessa equação, a solução particular dessa equação vai ser igual, então, aí aqui a gente vai e olha yp1, aparece aqui. Então vamos colocar a resposta aqui, vai ficar menos meio x² menos meio de x menos 3/4. Tá? Que é essa solução aqui. Agora aqui vai ficar yp2. Vamos anotar essa solução agora aqui. Vai ficar menos, né? Porque vai ficar mais com menos aqui. Então aqui vai ficar 3 décimos seno de x aqui menos 1/10, né, de cosseno de x. E aí nós chegamos ao final do segundo passo. Tá? Então vamos agora para o terceiro passo. E o terceiro passo, então, vai ser a nossa solução geral, que vai ser a soma da homogênea, né, a solução da homogênea associada mais a solução particular. E aí nós temos
que pegar a solução da homogênea. Vamos voltar aqui para a solução da homogênea, que foi no primeiro passo. Então, vamos copiar aqui, colar mais adiante aqui. E depois, agora, vamos somar com a particular. A particular, eu vou começar com menos aqui, seria mais, né? Mas mais com menos seria menos, então vai ficar menos meio de x quadrado, menos meio de x, menos 3 quartos. Aí continuando aqui, menos 3 décimos de seno de x, menos 1 décimo de cosseno de x. Então essa é a solução da equação que foi indicada aí no exemplo. Vamos ver agora o caso em que a gente vai ter um produto de funções. Vamos ver qual é o procedimento aqui. Então aí está nessa observação. Se q de x for um produto de funções, aí tem que ser um produto de funções dessas funções que a gente está trabalhando, né? Seno, cosseno, exponencial e polinomial. Então, se q de x for um produto de funções desse tipo, nós tentamos um produto de funções do mesmo tipo. Tá? Então, vamos ver esse exemplo 6. Vamos para o nosso primeiro passo aqui. Então, o primeiro passo é achar o YH, né, que é a solução da homogênea. Então vamos pegar aqui nossa equação e igualar a zero. E aí a gente vai ter a equação característica associada, vai ser r quadrado menos 4 aqui, né, igual a zero. Então a gente vai ter uma equação de segundo grau incompleta, eu vou resolver logo direto. Aqui vai ficar r, que é igual a r quadrado, que é igual a 4. E o r aí vai ser mais ou menos a raiz de 4. Vai ser mais ou menos 2, então. E daí já dá para a gente achar a nossa solução da homogênea associada. Então vai ficar C1 é elevado a... Aí aqui nós vamos ter R1, que vai ser 2, e o R2, que vai ser menos 2. Né? São soluções distintas aí e reais. Né? Então vai ficar elevado a 2x mais C2 é elevado a menos 2x. Então esse é o final do primeiro passo. Agora vamos para o segundo passo, e o segundo passo é achar a solução particular, que é a yp. E nós temos que a nossa q de x, né, eu vou repetir a equação aqui para a gente observar que a nossa q de x ela é um produto, né, de funções. Aí, no caso é x é elevado a x. Né? Então a nossa q de x aqui ela é um produto de duas funções. E o que a gente vai fazer aqui para a nossa candidata, que vai ser a candidata da particular, a gente vai fazer um produto dessas funções aí também. Né? Então nós temos aqui uma polinomial do primeiro grau, que é a yx. Tá? Então nós vamos escrever a nossa particular dessa forma aqui. Uma polinomial do primeiro grau, aí é claro que a gente escreve ela na forma completa aqui. Né? A x mais b. E depois nós temos uma exponencial aqui. Né? Então aqui eu vou até repetir a própria exponencial, porque não adianta colocar aquele a aqui no caso, né? Ou então seria um c aqui, porque depois a gente vai multiplicar aqui, né, por esses números, vai ficar na mesma. Né? Então vamos deixar só e elevado a x aqui. Então essa é a nossa candidata. Então vamos seguir com as derivadas e depois a gente substitui aqui na equação, né, para verificar esses coeficientes aqui que a gente quer determinar. Então vamos agora calcular essas derivadas dessa particular aqui. Então calcular y'. Então aqui novamente a derivada, a regra do produto aqui. Vamos derivar a primeira aqui, né? Derivada de ax mais b. Então vai ficar a derivada de ax vai dar a,
Derivada de b, que é constante, vai dar zero, né? Então aqui vai ficar só a. Então deriva a primeira, que é a, e multiplica pela segunda, e elevado a x. Aí mais, agora vamos repetir a primeira, ax mais b, e vamos derivar aqui a segunda, que é derivada de e elevado a x, que é elevado a x. Então aí nós já temos a derivada primeira. Vamos agora para a derivada segunda. Então a gente deriva aqui a vezes e elevado a x. Aqui é o próprio a e elevado a x, né? A derivada. Agora novamente aqui é regra do produto aqui, né? Então essa derivada dessa expressão aqui já foi até feita, que vai dar esse próprio resultado aqui, né? Mas vamos fazer aqui. Derivada da primeira, derivada de ax mais b vai ser apenas o a, né? Porque derivada de b vai ser zero, derivada de ax é a. Repete a segunda, aí mais, aí repete agora a primeira, que é ax mais b, vezes a derivada da segunda, a derivada de e elevado a x, que é e elevado a x. Aí dessa forma nós vamos ter a nossa segunda derivada. Observe que aqui dá para a gente somar. Então aqui nós vamos ter 2a elevado a x mais, aí entre parênteses aqui, ax mais b elevado a x. Aí nós vamos substituir essas derivadas e essa função, né, vamos substituir na nossa função, na nossa equação, aliás, diferencial, que é y duas linhas menos 4y, que é igual, né, a x elevado a x, né, que foi colocado aqui no exemplo. Então vamos substituir a derivada segunda aqui, vai ficar 2a elevado a x mais, aí entre parênteses aqui, ax mais b, fecha parênteses, e elevado a x. Agora menos 4 aqui, né, vezes y, que é ax mais b elevado a x. E isso tem que ser igual a x elevado a x. Vamos agora distribuir, né, expandir. Aqui vai ficar 2a elevado a x, e aqui vai ficar mais, a gente expande, aqui vai ficar ax elevado a x mais, aí agora b elevado a x, e aqui multiplicando por 4 vai ficar menos 4, e já multiplicando por elevado a x aqui também, então vai ficar menos 4ax, aí multiplica também o e elevado a x, e aqui menos 4b aqui, não é? E depois multiplica e elevado a x. Isso daí vai ser igual a x quadrado, x, né, é elevado a x. Agora vamos ver aí os termos semelhantes, né? Nós vamos ter esse termo e esse termo aqui, eles são semelhantes. Então vai ficar 4, né? Menos 1 aqui vai dar 3. Então nós vamos ter aqui 3 a x é elevado a x. E aqui nós vamos ter esses outros termos semelhantes, esse aqui, né? Esse e esse aqui. Observe que todos têm elevado a x, né? Então vamos colocar, porque os coeficientes aqui, olha, vão ser constantes, né? Então aqui vamos ter 2ab e aqui menos 4b. Então dá para a gente colocar, nesse caso, o e elevado a x em evidência. E aqui também a gente observa que esses dois aqui dá para fazer a conta com eles, né? Então nós vamos ter 4b elevado a x menos b elevado a x vai dar 3b, né? Então aqui vai ficar menos 3b, aliás. 3b elevado
a x. Então vamos colocar aqui, vamos escrever primeiramente, aí depois a gente coloca em evidência. Então aqui vai ficar mais 2a elevado a x, que é esse aqui, ó. Aí menos 3b elevado a x. E vamos igualar aqui, né, a x elevado a x. Então aqui nós vamos ter 3ax elevado a x. E agora aqui eu vou colocar o elevado a x em evidência. Então nós vamos ter, entre parênteses, 2a menos 3b, aí em evidência que é elevado a x, igual a x elevado a x. Então chegamos nessa expressão. Aqui só uma correçãozinha aqui, que no caso aqui vai ser menos, né? Porque aqui é menos 4 mais 1, aqui vai dar menos 3, né? Então aqui nós vamos ter menos. E agora a gente compara o lado esquerdo com o lado direito, né? Aqui no lado esquerdo nós temos que o coeficiente que multiplica o x elevado a x é o menos 3a. Então aqui nós vamos ter menos 3a, o coeficiente que multiplica x elevado a x. E desse lado direito, quem multiplica x vezes e elevado a x é 1 aqui, ó. Tá? Só que a gente não coloca, mas aqui nós vamos ter 1. Então daí já dá para a gente igualar o menos 3a com 1 aqui, e já dá para a gente achar o valor do a. Então nós vamos ter a igual a 1 dividido para menos 3, né? Vai ficar menos 1/3. Então já dá para achar aqui o valor do a. Agora, quem multiplica a elevado a x do lado esquerdo aqui é o 2a menos 3b. E do lado direito aqui nós não temos. Então é sinal que o coeficiente aqui é 0, né? A gente não escreve aqui, mas é 0 é elevado a x. Então a gente pode escrever aqui que vai dar o resultado, vai ser 0, não vai alterar nada, né? Então aqui quem multiplica e elevado a x do lado direito é 0, e do lado esquerdo aqui é 2a menos 3b. Então dá para igualar 2a menos 3b com 0 aqui. E aí eu já sei o valor do a, então dá para substituir aqui. Então nós vamos ter 2 vezes menos 1/3 menos 3b, que vai ser igual a 0. Então aqui nós vamos ter menos 2/3, menos 3b, eu vou colocar logo para o outro lado, aqui vai ficar 3b. E daí dá para a gente tirar o valor do b, né? Então vai ficar b igual. Aí basta, aqui no caso, ou multiplica por 1/3, ou então passa esse 3 aqui, né? Dividindo aqui, né? Então na verdade vai ficar 3 aqui vezes 3 aqui. Então nós vamos ter b igual a menos 2/3. Então aí a gente acha aliás, menos 2/9, né? Porque se eu for multiplicar 3 por 3 aqui vai dar 9. Então vai ficar menos 2/9. Então aí a gente já acha o valor do a e o valor do b. E aí nós já temos a solução da particular, né? Porque a nossa particular aqui, a nossa candidata, ela tem essa forma aqui, ó. Então vamos substituir o a e o b aqui e a gente vai ter a solução particular. Então escrevendo aqui o final do passo 2, né, vai ser yp aqui. Aí eu vou substituir o a por menos 1/3 de x aqui, mais o b, né, no caso vai ficar mais com menos, vai dar menos aí, 2/9, que multiplica e elevado a x. Então aí nós já temos o passo 2. Vamos para o terceiro passo, que é a soma, né, da homogênea mais a particular. Então nós vamos ter y igual a homogênea. Vamos voltar aqui para ver a solução da homogênea. Vamos copiar isso aqui e colocar lá, né? É C1
é elevado a 2x mais C2 é elevado a menos 2x. Então vamos colocar aqui. E aqui mais a solução do particular, né? Que no caso é menos 1/3, né, de x menos, aqui é entre parênteses, né? Vamos colocar mais, né? Aí entre parênteses aqui menos 1/3 de x menos 2/9 de e elevado a x. Tá? Aqui dá até para organizar, dá para colocar esse menos fora. Só para finalizar aqui esse exemplo, vai ficar C1 é elevado a 2x mais C2 é elevado a menos 2x. Aí aqui vamos colocar um menos fora. Então aqui esses que estão dentro do parênteses vai ficar positivo, né? Vamos mudar o sinal, vai ficar 1/3 de x mais 2/9, né? É elevado a x. E aí nós temos a solução, né, da equação que foi dada no exemplo. Então aqui o procedimento, né, quando a gente tem um produto é esse, né? Quando a gente tem, vamos voltar aqui para o exemplo, né? Então aqui no caso, nesse exemplo, a gente tem um produto aqui de duas funções, que são aquelas funções do tipo, né, que a gente trabalha, que é função polinomial, exponencial. Poderia ser também aparecer um seno aqui, né, cosseno. Então se tiver uma polinomial com seno ou cosseno, então uma exponencial com seno e cosseno também, o método aqui vai funcionar. E aí, quando a gente tem um produto, a gente faz a nossa candidata particular também vai ser um produto de funções do mesmo tipo. Tá? No caso aqui, a nossa particular, nossa proposta aqui foi uma polinomial do primeiro grau, que é a x mais b, né? com essa exponencial, no caso aqui é elevado a x. E se for um outro produto de funções, a gente vai ter que tentar fazer um produto de funções do mesmo tipo. Aqui no final nós vamos ter uma tabela, e aí nessa tabela a gente mostra aqui as tentativas, né, para solução particular, né, para solução particular. Aqui no caso foi retirado de um livro, aqui na verdade é o Q de x aqui, né? Então, por exemplo, aqui, se a minha Q de x for uma constante, então a nossa particular vai ser uma constante A, né? Se for uma polinomial do primeiro grau, então ela vai ter essa forma aqui, a x mais b. Se for uma polinomial do segundo grau, a gente já vai escrever a particular na forma completa, né? A x quadrado mais bx mais c. Aqui já do terceiro grau, então já a particular já vai ser uma polinomial do terceiro grau, e aí a gente escreve todos os termos aqui, né, da polinomial do terceiro grau. Se for uma seno, aí lembrando aqui, se for seno ou cosseno, né, a nossa particular vai envolver, né, no caso, se for seno, vai envolver cosseno e seno aqui, então vai ficar cosseno de 4x mais b seno de 4x. A mesma coisa aqui para o cosseno. Aí aqui, se for uma exponencial, né, aqui nós vamos ter para particular também uma exponencial. E aqui a gente já tem um produto. Um produto aqui de uma polinomial com uma exponencial. Então aqui também a gente vai ter um produto de uma polinomial com uma exponencial. Aqui um produto de uma polinomial de segundo grau, né, com uma exponencial. Então a gente escreve aqui a polinomial de segundo grau na forma completa, aí vezes a exponencial. Aqui nesse 10 aqui, né, nesse exemplo 10, nós temos aqui uma exponencial com uma seno. Então observe que aí no caso a gente vai colocar cosseno, né, e seno, que vai multiplicar uma exponencial aqui. E observe que a gente também tem o A aqui, que vai ser o A cosseno 4x, né? Fica na frente, e o B seno 4x, que fica na frente aí também. Aqui já é uma polinomial do segundo grau vezes uma seno. Então observe que a gente distribui, né,
para cosseno e para seno, uma polinomial do segundo grau. Aí é claro que a gente vai ter A, B, C, E, F, G para determinar. E aqui nós temos um produto de 3 aqui, né? Uma polinomial, que é a x, uma exponencial e uma a cosseno aqui. E ela vai dar essa expressão aqui, né, para solução particular. A parte teórica é essa, né? E aí a gente fica por aqui nessa parte aí do método, né, do coeficiente, dos coeficientes a determinar.